Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você assim, imensamente. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada por me receber na sua casa. Sempre. Eu oro para que a sua vida tenha progresso. Eu oro para que você caminhe de glória em glória. Eu oro para que o continuismo, a estabilidade, a consistência façam parte da sua vida. A Bíblia diz que uma mente dividida não recebe. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida e é instável, inconstante em tudo que faz. Não. Por que que muitos não recebem? Porque não são contínuos. Porque não têm uma vida contínua. Porque falta estabilidade, essa consistência. Porque a mente vive vagueando, falta o foco. E aí desanimam. Porque o que acontece quando uma pessoa não se determina? Determinando tu algum negócio, ser-te firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando fica difícil, ela abandona. Esse é o grande problema. Por que que uma pessoa vive... Por que que eu encontro tantas pessoas? É impressionante, a mesma coisa. Pessoas frustradas são pessoas que não têm progresso. Pessoas que não têm progresso são oscilantes, instáveis, não são continuistas. Elas têm uma mente que vagueia. Ou seja, a mente é dividida. Ora está aqui, ora crê, ora não crê, ora quer, ora não quer. A Bíblia diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Se você quer ir além, esforça-te e tem bom ânimo, diz a Bíblia. Esforça-te e tem bom ânimo. A salvação é pela fé. É graça. Você crê e recebe esse presente. Isso não há dúvida, é inquestionável. Mas trazer o céu para a terra, entendeu? Desfrutar dos benefícios do reino vai demandar uma perseverança, uma determinação. Não pode perder o foco, fé é foco. Então, a pessoa começa uma coisa, logo ela para porque está difícil, porque eu não estou vendo resultado, porque eu me chateei com uma coisa, porque eu fui contrariada. Lá tem por trás disso, uma raiz de rejeição, que leva a pessoa a se incomodar com tudo. Né? Tudo que te incomoda é porque não foi tratado. Porque o ideal é que você vá superando, de maneira que as coisas já não te incomodem mais. Entendeu? Esse é o ideal. Que você seja tão livre, porque você em Jesus é livre, mas você precisa acreditar nisso. Tão livre que nada mais te incomode e tenha poder sobre você. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, quando uma pessoa age de tal maneira comigo, eu também ajo com ela. Eu falo,
Está errado. Está errado, porque significa que, então, aquela pessoa está te controlando. Se você muda por causa de alguém, então é porque isso não está aqui. Se quando você está perto de alguém, você fica alterado, né, alguma coisa altera ali, muda, né, suas emoções ficam alteradas, significa que não está aqui dentro. Que vai sair aquilo que está lá dentro. Então não está aqui. Porque as circunstâncias te afetam, os problemas te afetam, pessoas te afetam. E por aí vai. E aí, com base nessas emoções, você toma decisões. Vou desistir porque eu estou chateado. Né? Eu me lembro de um caso de uma moça, e assim, que burrice, né? Que coisa mais insana. Ela queria muito perder peso, porque o marido pedia isso para ela. Ela estava um pouco acima do peso e o marido pedia isso para ela. E aí ela começava sempre uma nova dieta, e ela já tinha ido e eu tinha atendido ela, eu disse, para com dieta. Adquira um estilo de vida, uma reeducação alimentar. Estabeleça isso. E aí, ela começava sempre uma nova e ficava atrás das dietas rápidas. Eu disse para ela, isso não funciona, porque depois você tem um efeito rebote. Aí você quer comer até a geladeira. Está errado. Aí a pessoa fica, eu estou no jejum intermitente. O que adianta estar no jejum intermitente, depois, na hora que entrega o jejum, que sai do jejum, vai lá e come. Não faz muito tempo eu ouvi alguém que falou com uma das pastoras que fazia 16 horas de jejum intermitente e entregava, às vezes, com feijoada, com pizza, com... Assim, você vê que é uma atitude tola. Isso não vai funcionar. Né? Não tem como funcionar. Você está enxugando o gelo. E essa moça, quando ela brigava com o marido, eles não estavam bem, olha que coisa mais estúpida. Ela estava prejudicando a vida dela, o casamento dela. E por fim, a Bíblia diz que a mulher sábia constrói, a tola destrói mesmo, né? Aquele vitimismo, aquela coisa para chamar a atenção, ela fazia questão, às vezes, de pegar um bolo inteiro e ir comendo. Principalmente a hora que ele estava chegando. Aí ele olhava para aquilo e falava, mas você não estava de dieta, por que você está fazendo isso? Ela falava assim para ela, a gente brigou. Eu vou comer, a gente brigou. Até que ele largou dela mesmo e não aguentou aquilo, separou. E olha que a gente lutou para aquilo dar certo, hein? Mas não teve jeito. Onde tem uma tola, não tem mesmo o que fazer. Ela estava prejudicando ela queria chamar a atenção daquele homem da pior maneira, porque ele perdeu a admiração completamente. E a gente sabe que a admiração num relacionamento é tudo. A admiração, assim, é tudo, é o carro-chefe, né? É Cristo no centro e tem que ter admiração. E ele perdeu a admiração totalmente, assim, uma pessoa que não produzia, não tinha progresso, vitimista, uma mente que não encantava. E ele acabou abandonando mesmo o casamento. E ele queria, eu lembro de falar, inclusive, com os dois, ele queria fazer funcionar. Mas chegou um momento que ele cansou, porque aquela atitude orgulhosa, vitimista, imatura, arruinou com tudo. Né? E olha como são as coisas. Depois essa moça foi para um outro relacionamento, fez a mesma coisa, o cara largou dela também. Foi para o terceiro. A notícia, a última depois, logo que eu cheguei em São Paulo, que eu tive, que ela já estava no terceiro relacionamento,
e em vias de separar. Que ela era parente de alguém que a gente conhecia. E em cada relacionamento, o mesmo comportamento. Ou seja, se não muda dentro, nunca que vai mudar aqui fora. Então, continuismo, estabilidade, consistência. Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque você tem mente dividida. E é instável em tudo que faz. No Salmo 119 diz assim, odeia os inconstantes. Você vai para Provérbios, também tem mais uma lista de coisas que Deus odeia, Deus detesta. Então, se eu quero uma grande vida, eu não posso lançar a semente hoje e abandonar a lavoura amanhã. Que é o que muita gente faz. Ele começa, mas quando ele esbarra numa dificuldade, ele para. Ele começa, esbarrou numa dificuldade, está parando. Começa, esbarrou numa dificuldade, para. E assim vai vivendo essa vida. E olha, quando olha para trás, tem um monte de coisas começadas e nenhuma terminada. Muitos projetos bons que foram abandonados. Por quê? Porque a pessoa nunca trabalhou o emocional dela. Ao invés dela andar por fé, ela anda por vista. Ela é guiada pelas emoções dela. Ela faz conforme ela está sentindo. Ah, está difícil. Para. Ah, eu me frustrei. Para. Ah, me decepcionaram. Para. Isso aqui ela está estragando com a vida dela. Mas uma pessoa cega, e a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Se você não crê na palavra, você está agindo com a incredulidade, dando armas para o diabo cegar você. E tomar a sua mente e conduzir você. Aí você começa a pensar os pensamentos do mal. Só que o mal só mata, rouba e destrói. E o mal é o pai da mentira. Ele só mente, ele mentiu desde o princípio. E muita gente vai acreditando em mentiras, que vai acontecer sem que ela tenha que fazer o que é preciso, que fazendo a mesma coisa ela vai chegar a algum lugar e ela não vai. Que uma hora, do nada, assim, né, como mágica, as coisas vão acontecer. Que para ela é mais difícil. Não, as pessoas não estão me entendendo aqui. No meu caso, não tem o seu ou o caso de não sei quem. Histórias, sabe, difíceis, tem um monte. Mas quando uma pessoa decide, tudo é uma questão de decisão. Essa palavra não é nova. Não é. Aí a pessoa vai dizer, é complicado. Para de falar que é complicado. É muito difícil. Tem uma palavra para isso também. A Bíblia diz que o que eu estou ordenando a você não é difícil demais. Por quê? Porque nós temos graça. Nós podemos. O reino de Deus ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Então, se eu não colocar força, sejam fortes, corajosos, firmes. A palavra vai nos orientando. Siga sempre em frente. Olhem para o alto. Deixem o passado. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Olha, não se distraiam. Reajam. Não tenham preguiça, uma fé preguiçosa. É preciso uma fé viva. A Bíblia diz isso aqui, ó. Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé. Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras.
Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não é lamentável a gente ter apenas a fé dos demônios? Eu pergunto para uma pessoa, você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Oh, sim, eu creio. Mas o estilo de vida, a maneira como a pessoa age, ela mostra que ela não crê. Ela não crê. Você crê? Sim, eu creio. Mas na prática não é assim. Ela não vai até o fim, ela não rompe. Qualquer coisa faz ela parar por conta da mente complicada, incrédula. Né? Ela complica. Se você tem uma mente complicada, você vai ter uma vida complicada. Se tudo para você é difícil, aqui fora você não vai conseguir se mover. Se você enxerga só dificuldades, pode ter certeza que tudo aqui vai ser assim um bicho de 7 cabeças para você. Por isso que tudo começa dentro de nós, com uma mudança mental. Nós somos ensinados a pensar de forma intencional. Você pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor, intencionalmente. Muita gente confunde atividade mental com pensar. Ter pensamentos é muito diferente de pensar. Pensar é um padrão. E se eu criei em Jesus, eu recebi a mente de Cristo. Então, agora, eu tenho a mente de Cristo, eu posso pensar como Cristo. Então, o meu padrão de pensamento é Cristo. Então, como que eu resolvo os problemas? Como eu sou orientada na palavra, como o Senhor resolvia. Como eu enfrento a vida da mesma forma. Esse é o meu padrão. Não com dificuldade, dificultando tudo, complicando tudo. Não. De forma negativa, acho que eu não vou conseguir. Ah, não. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é comigo. Eu posso enfrentar isso. Então, eu tenho graça, eu vou, e o que eu não posso, Deus pode, e eu já consegui. Nunca desistir, nunca parar, nunca retroceder, nunca, nunca, jamais. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha que determinação. Ó a fé desse homem. E a fé não é viva. Você não tem coragem, ousadia, intrepidez, sacrifício, perseverança, determinação. A fé não é viva. E ter a fé dos demônios, uma fé morta, que é o que a Bíblia vai falar aqui, ó. Esse tipo de fé, né? Uma fé natural, uma fé emocional, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas vai te frustrar. É a fé viva, no Deus vivo. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça.
E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não adianta eu viver dizendo eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu já falei para algumas pessoas na minha caminhada, gente que chegava para mim, eu tenho muita fé, mas eu tenho uma fé, eu perco tudo, mas não perco a fé. E eu tive que falar, então, por favor, perca essa fé também. Porque não está te tirando do lugar. Não está te movendo. Joga essa fé fora. Você precisa de uma fé renovada, uma fé viva. Essa fé não está te ajudando. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Claro. Ela foi ouvindo as notícias do Deus de Israel, que o Deus de Israel vinha fazendo por seu povo, e aquilo foi tomando a vida dela. E isso é tão maravilhoso porque Deus já tinha entregado Jericó. Não precisava espias irem lá. Aqueles espias foram até Jericó por causa de Raabe, porque o Senhor queria salvar Raabe. Ele queria que Raabe fosse tirada de lá. A prostituta, quando tomou uma decisão, afetou toda a família dela. Ela foi salva, toda a família foi salva por causa da fé dela. Jericó foi destruída, mas Raabe e sua família foram salvos, porque ela creu e teve uma atitude de fé quando ela escondeu os espias. Aquela foi a prova da fé dela, quando ela arriscou a vida dela para acolher aqueles homens por conta do Deus de Israel. Aleluia. A história de Raabe é uma coisa estrondosa. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé precisa ter obras, atitudes sábias, ousadas. Continuismo é prova de fé. Estabilidade é prova de fé. Consistência é prova de fé. Manter o foco, porque fé é foco, é a prova. Você está provando que você crê. Não adianta eu viver falando, eu creio, eu quero. O que eu estou fazendo? O reino de Deus ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Coloca força. Coloca força. Coloca um basta nesta mentalidade, põe o diabo para correr. Levante-se, vá rompendo. Não desista, não pare, continue, vá até o fim. Rompa esse padrão demoníaco, derrotado, de começar e parar, começar e parar, começar e parar, começar e parar. Você vai viver uma vida frustrada. Escuta. Passou da hora de você se levantar e tomar uma decisão na sua vida. Não deixa mais o mal ter controle sobre você. Você precisa ir até o fim. Aprenda a ir até o fim. Queridos, eu estou caminhando com Jesus. Eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Isso é uma caminhada. Isso é um passo de cada vez, sem desistir, sem desistir, sem desistir. Rompendo e indo, e vem mais um problema, e mais uma situação, e mais uma dificuldade, mais uma pressão, para ver o que vai sair de dentro de mim. O que sai? Confiança, eu vou continuar. Eu vou continuar.
Nunca abandonar a lavoura. Eu estou plantando, eu vou colher. Eu vou continuar, focada em Deus, crendo na palavra. Eu vou até o fim. Agora para todos sempre. Acabou. Entendeu? Agora para sempre. Não tem mais essa. Começa, estou desanimado, não está difícil. Não. Nós já saímos disso. A Bíblia diz aqui, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vemos assim que por causa da incredulidade, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. É a incredulidade. Não puderam entrar. Cada problema era um problema. Para de tratar problema como problema. Trata como desafio. Entendeu? Como uma ponte que vai te levar. Esse problema vai me levar para o outro lado, para uma vitória maior. Eu vou ter progresso. Os problemas chegam com essa proposta de nos levar a progredir. Porque quando eu enfrento aquilo, eu supero, eu venço, eu vou para o outro lado. E isso me levanta, isso é bom demais, isso motiva, isso vitamina, aviva, renova, aumenta a energia. Levante-se. Deus está falando com você, continue. Creia na palavra, porque a vitória é sua, Ele já te abençoou. Se você desistir, você nunca vai saber tudo que você poderia viver, que está aí guardado para você. Mistura com a fé. O reino de Deus ganha força, e os que usam de força se apoderam dele. Creia. Continue declarando, tudo é possível que crê. Vá. Continuismo, estabilidade e consistência. Não deixa nada te parar. Deus é com você e a vitória é sua. Se apossa do que é seu. O Senhor está do seu lado. A sua vitória é imensa. Continue. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão querida. Eu repreendo esse espírito da incredulidade, do desânimo, toda a força maligna que veio sobre ela para impedi-la de continuar. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. E que ela seja tomada de força, ânimo, renovo, e que se levante agora e avance com toda a força. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, lares, famílias, e consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças e definições, profetizo vitórias, abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando poderosamente, avançando, porque é tempo de vencer. Obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pelas boas novas que vão chegar. Obrigada, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo com muita alegria, com muita gratidão, porque Deus é muito bom com esse clamor, isso em todos os nossos templos. Hoje a reunião do Deus que sara, com o clamor do propósito da mudança, amanhã também, enfim, estamos nesta fé maravilhosa. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.